O nosso assunto agora é Lean, uma metodologia criada no Japão e que foca na eficiência da execução de processos. Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente no estúdio o Thiago Terzoni, que é consultor e empresário. Olá, boa tarde, obrigada pela presença. Olá, boa tarde, eu que agradeço. Explica para a gente que metodologia é essa? A ideia do Lean é buscar dentro dos processos das empresas de vários setores diferentes oportunidades de melhoria. A gente tenta buscar oportunidades de aumento de produtividade, de ganho em padronização, de redução de custos, e tudo isso é feito através da eliminação de desperdícios dentro desses processos. Uhum. E você pode exemplificar para a gente, por exemplo, quando surgiu? Surgiu na indústria? Isso, ele surgiu na indústria, o Lean foi bem difundido pela Toyota, então a ideia da Toyota era produzir mais com menos e ter uma boa oportunidade de conseguir produzir modelos de carros diferentes e ter ganhos, lucros bem aumentados. Então a ideia surgiu lá e foi bastante difundida pela Toyota. Para te dar um exemplo prático de eliminação de desperdícios, hoje a indústria automobilística ela trabalha com pouquíssimo estoque. Então, o material para produzir tem que estar no lugar certo, na hora certa, para que a produção consiga andar para frente e não ter muitos estoques, muito investimento de capital dentro desses estoques. E com isso é possível ser mais rápido, ser mais eficiente, mais produtivo? Essa é a ideia. Normalmente, os projetos que trazem as melhorias do Lean, eles buscam aumento de produtividade, seja a produtividade do próprio colaborador, aumento de produtividade de maquinário, ou até de processos administrativos, como processos financeiros, comerciais. A ideia é que a gente consiga aumentar a produtividade desses processos. Mas ter muito estoque não é algo bom? É algo que pode atrasar esse aumento de produtividade? Isso varia bastante de negócio para negócio, mas é o que a gente tem que ter em mente que estoque é investimento, é Então é dinheiro dinheiro que está ali parado. parado, né? Então a gente tenta fazer o dinheiro rodar. Então a ideia é que se esse estoque está sendo vendido, está sendo consumido, é melhor que o dinheiro está em caixa da empresa. Então quanto menos estoque a gente tiver dentro da empresa, mais dinheiro disponível para investimentos, para melhorias e por aí vai. E daí também não é pego de surpresa numa crise econômica, por exemplo, quando a venda diminui. Sim, sem dúvida. A ideia é essa, é que o caixa da empresa esteja sempre Protegido. recheado e protegido para eventualidades depois do futuro. Agora, começou na indústria, né? Já pode ser aplicada, essa técnica já pode ser aplicada em outros tipos de negócio? Já, a gente vê empresas de serviço, empresas comerciais aplicando. Um exemplo interessante são os hospitais. Na área de saúde, os hospitais têm optado por utilizar a metodologia para principalmente melhorar o atendimento aos pacientes. Então, você atende o paciente em menos tempo, você aproveita mais o tempo do médico, você ocupa, por exemplo, sala de cirurgias com uma eficiência maior. Então, os hospitais têm tido bastante ganhos bem acentuados nesse sentido. E como é que funciona o Lean, então, nos hospitais? Para eu ter uma ideia, assim, um exemplo também. Um exemplo, por exemplo, um exemplo interessante é uma sala cirúrgica. Se você tem 4 ou 5 salas cirúrgicas e tem mais cirurgias agendadas do que capacidade, se você conseguir preparar a sala cirúrgica em menos tempo e depois desocupar a sala cirúrgica em menos tempo, como que a gente chama de setup, que é ajustar antes de utilizar, você ganha tempo do médico. Então você elimina o desperdício que a gente chama de espera, que é aquele momento que a sala não está sendo usada, está sendo preparada e não está ocorrendo cirurgia. Então, se você conseguir eliminar esse tipo de tempo que a gente perde, você ocupa com mais eficiência essa sala e o hospital consegue fazer mais cirurgias num dia, por exemplo. Precisa de muito treinamento para isso? É legal se capacitar dentro da metodologia, tem uma série de ferramentas que a gente usa para fazer tanto a análise quanto a implementação de um projeto de melhoria nesse sentido. Então, vale a pena conhecer essas ferramentas. Então, a gente tem mapa de fluxo de valor, relatório A3, fluxograma, isso tudo são ferramentas de gestão que vale a pena a gente conhecer. Então, por isso que é importante estudar um pouco o Lean. Agora, como fazer, por exemplo, que os funcionários de um hospital adiram a essa metodologia? Eu acho que é importante a gente passar por fases. Primeiro, a conscientização, de todo mundo entender que de fato existe uma metodologia que pode ajudar nesse sentido. Depois a gente passa pela fase do treinamento, que é a parte um pouco mais teórica, explicar, aprender sobre as ferramentas, aprender sobre casos que têm um bom resultado. E depois, em terceiro lugar, a gente tentar um projeto piloto.
Então, montar um pequeno projeto que dê um resultado que envolva as pessoas para depois tornar isso algo maior que ocorra na organização inteira. E nesse processo, quais são os principais obstáculos? Normalmente a aderência dos colaboradores é um obstáculo que é enfrentado, então por isso que é importante essa conscientização, esse treinamento para que você consiga trabalhar nesse sentido. Investimento para fazer algumas melhorias dentro das empresas pode ser um obstáculo, mas se a gente conseguir envolver as pessoas e se a gente conseguir fazer projetos que não exijam muito investimento, fica muito facilitado da gente conseguir implantar essas boas práticas. Uhum. Os funcionários têm essa resistência porque aumenta a carga de trabalho, volume? Não, na verdade a resistência é um pouco por falta de conhecimento, porque assusta, né? Tudo que muda muito a nossa rotina costuma assustar um pouquinho. Mas a gente tem relatos diversos de pessoas que eram resistentes, não conheciam, mas a partir do momento que a gente conseguiu implantar o Lean dentro da empresa, mudou para melhor a rotina dessas pessoas. Então isso acontece bastante. Facilita a vida então do próprio trabalhador, que começa a saber o que vai fazer exatamente, onde começa, onde termina, Sim, isso. sem dúvida. Você aproveita melhor o seu tempo. Então o tempo útil de um colaborador, o momento que ele precisa se dedicar às atividades dele, fica mais claro. Você tira interrupções, tira tudo que a gente considera como desperdício, principalmente da atenção do trabalhador, desse tempo hábil que ele tem. Pode-se dizer que isso hoje em dia é um grande desperdício nas empresas brasileiras? Tem muito desperdício nas empresas brasileiras. O Brasil tem baixíssimos índices de produtividade geral. Se for pegar na indústria, por exemplo, e comparar com outros países, nossos índices são muito baixos. E esse tipo de metodologia é algo que pode ajudar a melhorar nesse sentido. Se pegar empresas japonesas, por exemplo, ou empresas americanas que já vêm implantando essa metodologia há décadas, isso causa um impacto bem interessante nos índices de produtividade. Quando os especialistas falam em índices de produtividade no Brasil, eles dizem que o trabalhador brasileiro tem uma produtividade menor por causa da qualificação dele, que também é mais baixa, né? Sim. Precisa aumentar a qualificação dos trabalhadores para que esse processo dê certo? Sim, também. Como eu disse, Além do treinamento? Esse treinamento a gente pode chamar de qualificação também, mas dar melhores condições para esses trabalhadores, para mim, é o ponto mais importante. Então, entender, montar o processo da empresa de uma forma que facilite para o colaborador conseguir ser produtivo, isso é muito importante. É isso que a gente tenta enxergar. A gente tenta, ao mínimo, culpar os colaboradores pela baixa produtividade. A gente tenta entender o que está impedindo a equipe de ser produtiva de fato e eliminar esses fatores. Geralmente o que é? Você pode dar um exemplo? Posso. Vamos pegar numa indústria, por exemplo, numa fábrica, numa metalúrgica. Se você tem uma fábrica grande e entre um processo e outro de fabricação, até esse produto ficar acabado e poder ser vendido, entregue para o cliente, você movimenta demais os materiais, se esse produto anda muito dentro da empresa, você gasta tempo, por exemplo, com movimentação. Então, uma pessoa que está movimentando dentro de um carrinho uma peça para levar para um outro processo, isso não está agregando em nada valor para esse produto. Não está transformando o produto. Então, isso é dinheiro perdido. Você tem um colaborador que está ali gastando o tempo dele, você tem o produto que poderia estar saindo um pouco mais rápido da indústria. Então, esses são os desperdícios que a gente tenta combater. Então, vocês diminuem também, por exemplo, numa indústria, o espaço dela, do parque de produção? Sim, normalmente uma das ações que a gente faz é tentar deixar os processos o mais próximo possível um do outro para exatamente tirar essa movimentação entre processos. Se a gente consegue fazer isso, proporcionalmente a necessidade de espaço vai diminuir. Então a gente olha o layout nesse sentido, um layout fabril, nesse sentido, para tentar reduzir os espaços mesmo. É um dos benefícios que a gente consegue com o Lean. Então, uma empresa que acha que precisa até expandir, alugar um barracão, às vezes nem precisa. Sim, já vi muitos casos que depois de um projeto de Lean foi cancelado o aluguel do novo barracão, ou então conseguiram trazer uma linha nova de produção para a empresa porque sobrou bastante espaço. Isso é bastante comum. Mas e aí, como é que está essa metodologia aqui no Brasil? Ela está se expandindo? Tem muitas empresas interessadas? Já, aqui no Brasil a gente tem desde a década de 90 algumas empresas já se movendo nesse sentido, principalmente as automobilísticas. O que a gente tem visto muito, que é bastante interessante, é na área de saúde, na área de construção civil, a gente tem visto também as empresas se desenvolvendo nesse sentido, e principalmente na indústria metalúrgica. Bacana, interessante. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio e uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.